Olá, estamos no ar com Gente Negócios. Mais uma noite com você para esse bate-papo instigante. Hoje a gente vai mais uma vez navegar em mares cheios de surpresas e revelações. Nós sabemos que a medicina tem avançado. O pós-pandemia tem feito com que as pessoas no mundo inteiro se voltem para o bem-estar, para a saúde, de forma consciente. As informações chegam e as evoluções com muita agilidade. E a medicina aqui no Gente Negócios tem sido um tema que os nossos seguidores, telespectadores têm pedido muito, temas ligados à medicina, à indústria da medicina, esse segmento que só cresce. Então, por falar em mares, a gente está indo lá para o Ceará para conversar com uma médica que ela é referência internacional. Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com diploma de dignidade acadêmica, tendo em vista os resultados alcançados durante seu curso de medicina pela UFRJ. Residência médica em dermatologia pela UFRJ, residência em cirurgia dermatológica pela Fundação ABC Santo André, São Paulo, médica especialista nas áreas de dermatologia estética, tendo como propósito o bem-estar, a saúde, o empoderamento de pacientes através dos cuidados com a pele, o corpo, manutenção da beleza individual de cada pessoa, sua harmonia. Título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Título de especialista em cirurgia dermatológica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Membro vitalício da Academia Americana de Dermatologia. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Ela também é membro da Academia Internacional e Europeia, das duas academias de dermatologia. Participa anualmente de todos os congressos e eventos internacionais da área dermatológica estética. E isso a gente acompanha em suas redes sociais temporariamente, é muito requisitada, é uma médica respeitadíssima. Abre um lugar na agenda com uma outra convidada especial para bater papo com a gente. Já estão as duas comigo, direto do Ceará, Fortaleza, a doutora Andréa Nogueira e a doutora Flávia Pimenta. Prazer em tê-las no Gente Negócios. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse tema tão robusto. Muito bem. Boa noite, obrigada pelo convite. E eu vou falar só mais um pouco da parte hormonal, que está muito envolvida nessa parte de reestruturação de fase também. Muito bem. A doutora Flávia Pimenta tem a grata satisfação. A Rede Meio Norte ela é transmitida a 16 estados da federação, mas nós temos nossa sede em Teresina, no Piauí, onde a doutora Flávia fez formação aqui na universidade, na Uninova FAP, a sua graduação em medicina. Foi um prazer tê-la conosco no início da sua trajetória. Pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduada em gastroenterologia funcional, pós-graduada em longevidade saudável, um tema muito instigante, especialista em emagrecimento e terapia de reposição hormonal para mulheres. Outro tema muito interessante. Membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia. Eu converso também com a doutora Flávia, que já deu esse alô pra gente. Prazer, doutoras muito experientes. Eu queria começar conversando com a doutora Andréa, porque, doutora Andréa, o que é a produção percorrer um caminho para chegar até a doutora Andréa? Nós temos sendo muito requisitados sobre temas ligados à medicina. Mas a senhora tem uma larga experiência, não é só o currículo, o seu nome é um nome reconhecido internacionalmente. E nós sabemos da sua experiência com o cuidado integral da mulher para que ela chegue à longevidade, com plenitude, à beleza, o bem-estar, que transmitem ao cérebro as emoções, essa situação de uma mulher que pode estar bem com saúde mental, física, que se transmite através também dos cuidados e a longevidade da pele e da derma. O que tem hoje no mundo que a doutora percebeu que tem sido, por exemplo, impeditivo para que as mulheres elas se redescubram nessa sintonia perfeita do corpo e a aparência? Quais são os entraves que ainda impedem que as mulheres reconheçam que a beleza, essa plenitude, ela é importante para diferentes aspectos da vida? Não, o que eu vejo muito, as pessoas sabem, né, da importância dessa jovialidade, de passar esse conceito do belo em qualquer área da sua vida, né? Hoje em dia é importante, a gente aprecia o belo, o inconsciente gosta de ver o belo. Mas uma coisa muito interessante que a gente vem visto nos últimos tempos
é o medo das pacientes devido aos excessos vistos, tanto nas redes sociais, quanto, às vezes, nas pessoas conhecidas, né? Então, às vezes, a pessoa acha que aquilo é um padrão que precisa de ser feito necessariamente. E não. Ou seja, o que a gente vem passando por aqui? Tem como sim você ficar bela aos 30, 40, 50, 60, 70, 80, de acordo com a sua idade, sem parecer que fez um determinado procedimento. Como assim? Por exemplo, você vê uma pessoa, às vezes, de 60 anos, acha que ela está bem e que não faz nada. Errado, ela faz procedimentos, sim, adequados e que não pareçam. Então, por exemplo, uma toxina botulínica assertiva, que não paralisa todos os músculos, você não fica congelado, com aquele aspecto congelado, não precisa de ser aquela testa. Toxina, né? Um preenchimento leve nos pontos estratégicos. Hoje em dia, recentemente, teve uma conversa em Ribeirão Preto, meu amigo Carlos Roberto Antônio, que ele mudou o termo harmonização facial por naturalização, né? Então, uma busca da dermatologia de tirar o conceito do excesso, né? Naturalização, buscando entrar na mente das pacientes que o bonito é o natural, né? O que é o natural? É você estar adequada para a sua idade, sem estar visualmente o procedimento que você fez aparente, né? Então, você pode fazer um preenchimento, não precisa de ser 20 ampolas. Se você procurar um médico especialista, que ele seja assertivo nos pontos adequados, né? Daqui a pouco eu posso elaborar mais isso daí. Você pode fazer poucas ampolas nos pontos adequados, promovendo um lift sem volume, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos excessos na rede social, né? Então, às vezes, o que trava muitos pacientes, não quero ir, porque eu vou ficar desse jeito. E não, tá entendendo? Então, a gente busca sempre pela rede social passar esse conceito, passar essa tendência. Você pode, inclusive, ver que o padrão das pacientes que frequentam a nossa clínica, ele é um padrão muito bom, quer dizer, é um padrão de pessoas que têm a idade, né, que elas têm, mas elas estão muito bem. E aí, às vezes, a pessoa acha até que ela não está fazendo nada, como eu disse, entendeu? Então, a gente está em busca muito de rever os temas que a gente caiu muito, né, na boca, no corpo, fazer a harmonização facial. Então, 40 ampolas, 50 ampolas, 20 ampolas, e aí o rosto vai ficando exagerado. E é interessante que o rosto ele vai ficando volumoso depois de um tempo, né? Porque o volume, quando você bota, ele é um pequeno volume, só que as pessoas esquecem que aquele ácido hialurônico, ele chama água. No que ele chama água, depois de 2, 3 meses, é que a pessoa vai ficando realmente com um volume maior, principalmente em pacientes mais fáceis, né? Elas não suportam aquele volume em excesso. E aí, às vezes, elas voltam em outro profissional, pedem, eu quero botar mais, porque aquilo ali não me serviu, bota mais volume. Então, a gente está buscando muito, a dermatologia buscou recentemente mudar esse termo, a naturalização, para que tire essa trave, esse empecilho que a pessoa acha que vai ficar necessariamente exagerado. Muito bem. Agora eu vou para a doutora Flávia, porque é o seguinte, eu vou puxar aqui um caso, porque é uma celebridade e é um artista famoso, caso do Wesley Safadão, né? Ele mudou muito a face dele, a imagem facial dele mudou e agora ele teve a intervenção cirúrgica, um problema de saúde, parou de cantar porque ele teve uma hérnia de disco. Quando ele apareceu nas imagens, visivelmente você vê que o rosto dele já está de novo como ele era, infantil, os traços jovens, ele tinha feito uma harmonização facial e tinha ficado, inclusive, malhado, tomado alguma coisa, ele estava forte, robusto e ele estava com o rosto assim, mais maduro e agora
ele voltou a ser aquele menino, ele afinou tudo de novo. E a naturalização facial, no caso daí, não seria nenhuma naturalização, a doutora Andréa pode depois também completar o raciocínio, é como se fosse, não é uma naturalização, é uma transformação facial, e eu vou já entrar nesse segmento. E em seguida, doutora Flávia, ele passou agora por um problema seríssimo de hérnia de disco, impedido de cantar, e vai demorar um pouquinho, mas vai voltar aos palcos, e aí é que eu falo, puxar muito peso, pensar em projetar uma imagem de uma forma muito artificial, sem pensar, às vezes, não sei qual foi o caso da saúde dele, né, mas dizem que ele fazia muitos shows repetidos, uma exaustão. Quando a gente fala da beleza por fora e da saúde por dentro, tem tudo a ver com a doutora Flávia, que fala dessa nutrição interna, desse cuidado com a saúde. Onde é que as pessoas estão errando tanto que ainda não acordaram, mesmo tendo casos emblemáticos como esse, doutora? Do mesmo jeito que a doutora Andréa falou sobre a naturalização facial, eu prego a naturalização hormonal, vamos dizer assim, né? Falando em casos de academia, as pessoas estão pegando muito um corpo que não é possível de uma forma natural e que acaba não sendo sustentável de uma forma saudável. A gente vê isso em homens, mas em mulheres também, usando muito hormônios anabolizantes, e aquele hormônio ele vai te dar um efeito de beleza, de projeção corporal, só que aquilo tem um efeito limitado, então você acaba tendo que usar novamente. Com o tempo, todo o teu eixo hormonal vai ser inibido e você passa a ser dependente de uma produção hormonal que você não tem mais e de um nível hormonal que não é natural. Então, o que eu tenho que pregar é a fisiologia hormonal, independente de ser homem ou mulher. Então, do mesmo jeito que a gente faz a naturalização hormonal facial, a gente faz a naturalização hormonal, de usar hormônios de acordo com o que aquela pessoa necessita. Todos nós vamos ter quedas de hormônios, isso é natural. Mas a gente não precisa viver com essa queda hormonal. Por exemplo, a mulher na menopausa tem muitos sintomas muito ruins por conta da queda hormonal, né? Fogados, problemas de libido, a própria baixa massa muscular. E a gente consegue, com pequenas doses, devolver aquele bem-estar feminino, aquela beleza feminina, sentir bem, conseguir fazer a atividade diária, sem ter esses exageros. Do mesmo jeito que acontece na face, a gente vê acontecendo no corpo também. Doutora Andréa, continuando o raciocínio da doutora Flávia, quando a gente fala dessa naturalização facial, que a doutora está falando que é uma corrente da medicina dermatológica, já vem pregando isso já com mais veemência, a gente vê que a manutenção dessa forma exagerada, ou essa, vou chamar de esmorfia, não sei, essa mudança completa da face com a harmonização, que vai sumindo depois, isso a gente pode considerar um erro dermatológico, uma desorientação ao paciente, fazer tudo que o paciente deseja. Como é que a senhora caracterizaria esse tipo de situação para um paciente que, quando ele chega ao consultório, ele quer mudar o que ele é? Sim. Ambas as partes, né? Tem o paciente que ele quer e exige, pede que faça, seja feito muitas coisas. Ontem, inclusive, eu estava com uma paciente, ela falou assim, André, eu quero uma coisa natural. Aí o parente dela falou assim, não, eu quero uma coisa que apareça. Aí ela brincou. Tem gente que quer, eu estou pagando, eu quero ver o resultado daquilo dali. Mas cabe a nós, né, aí que entra o profissional, né, falar assim, olha, isso foi até uma brincadeira, né? Porque parece que teve um meme na internet, eu não sei, eu não acompanho muito, tipo, eu tô pagando, eu quero ver. Né? Então, teve, né? Eu não sei. Sim, tem sim. E aí, cabe a nós falar, não, olha, te faz mal fazer isso, né? Porque quando a gente explica, porque assim, você não vai ficar no machismo, né? Eu acho feio uma coisa, você acha bonito outra coisa. Certo. Doutora Flávia, é o seguinte, no bate-papo que a gente estava fazendo aqui, me veio aqui à cabeça como é fundamental o trabalho da doutora Flávia, viu, doutora Andréa, para que a pessoa que vá ficando, por exemplo, mais madura, possa ficar com uma pele de qualidade, para que venha a intervenção da doutora Andréa, dermatologista, e os tratamentos todos possam fluir, como preparar um terreno fértil para jogar uma semente. Eu estou errada? É isso mesmo, exatamente isso, a parte hormonal. Assim, eu falo muito de mulher, porque a gente trabalha muito com mulher. Sim, nosso claro. Corpo muito feminino. Sim. Então, assim, a parte hormonal, por exemplo, a progesterona, ela é essencial para pele e cabelo. E a mulher vai perdendo, e aí fica aquele cabelo quebradiço. A pele começa a ficar mais flácida. A mulher reclama muito, eu não
consigo malhar, doutora, eu não tenho disposição para malhar. E tudo isso se deve à queda hormonal. E a gente vai fazer o quê? A reposição, que é muito diferente do que muita gente faz, que é usar níveis extremos de hormônio. Reposição, o nome já fala, você repor algo que antes você tinha e que agora está começando a ficar em falta. Essa modulação hormonal, essa reposição que a doutora Flávia fala, é como você corrigir a visão que não está boa ainda, você coloca um óculos, né? Você vai lá e faz uma correção. E a modulação hormonal vai te ajudar com os teus níveis cardíacos, vai te ajudar com osteoporose e muito mais que a gente que é esclarecido, que ele é um pouquinho sabe, né? Agora eu vou para a doutora Andréa com questões que envolvem tudo isso que a gente vem falando e muito mais. O que é tendência hoje? Que as mulheres estão falando muito dos fios, né? Que no começo, assim que os fios chegaram, a doutora Andréa foi uma das primeiras a colocar fios nas mulheres, tem larga experiência. E tem novos fios no mercado e novas dúvidas em relação a isso. E falo, o preenchimento pesa muito, o fio dá mais leveza, dá mais naturalidade. Onde é que tem mito e verdade? É de paciente a paciente? Como é que é? Não, olha, eu fico muito feliz porque você me conhece há muito tempo e há mais de 15 anos eu trabalho com fio, né? Eu sou uma verdadeira pessoa, assim, que eu sou muito empolgada com fio, desde que eu tive acesso aos fios, né? Então, teve uma evolução dos fios, né? Antigamente, a gente tinha fios muito robustos, que eles tinham um pós mais chatinho, porque também eles exerciam muita pressão na pele, muita sustentação, tá? É um tipo de fio mais difícil de trabalhar. Embora eu gosto também desse tipo de fio, que é para um rosto pesado. A gente até hoje trabalha com esse tipo de fio. Que todos esses fios que a gente está falando são fios que são absorvíveis. Os fios inabsorvíveis, que é aquele fio antigo de ouro, né? Um fio muito antigo não se usa mais, né? Porque, imagina, não tem sentido você fazer um fio definitivo, já que o processo de envelhecimento, ele é constante, né? Então, de que adianta você ter um fio que não absorve, né? Se você vai perder a tração daquele fio, porque você vai perder a sustentação, porque todas as outras estruturas que seguram aquele fio, elas também estão sendo abaladas pelo processo de envelhecimento. Então, os fios inabsorvíveis, eles foram totalmente deixados. Então, estamos falando todos de fios absorvíveis. E de fios absorvíveis temos um leque enorme, né? Temos fios que eles vêm italianos, esses fios são mais robustos, mas o fio que está mais popular neste momento é o fio de PDO, que é polidioxanona, que é muito famoso na Coreia. Inclusive, há muitos anos atrás, num congresso em Londres, eu com meu amigo Volpe, a gente teve acesso a um coreano, e ele tem uma fábrica de fios, é muito interessante. A gente, inclusive, fez um curso com ele, particular, né, ele tem uma larga experiência, e a gente está muito longe ainda de estar perto da Coreia, porque lá, imagina se a gente tivesse uma fábrica de fio aqui, a gente poderia imaginar que tem de inventar, né? Lógico, sempre com robustez de comprovação científica. Então, lá na Coreia já fazem muitos anos, porque os coreanos, eu não sei se você sabe, eles têm tendência a essa região do rosto ser larga, né? Então, eles fazem muito fios no sentido de sempre afinar essa área aqui do terço superior. Então, a gente agora está tendo mais diversidade dos fios com empresas diferentes chegando ao Brasil. E por que o boom do sucesso dos fios agora? Justamente por aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Então, temos várias fases de boom. Tivemos o boom da toxina botulínica, né? Que hoje em dia, mesmo assim, hoje ainda é um procedimento mais realizado no mundo, né? Que é o famoso Botox, né? Que o Botox é uma marca, né? Nós temos outras marcas de toxina. Tivemos o boom do preenchimento com MD-Coat, muito bom, né? Só que aí ele teve esse pecou pelo excesso de tem gente que bota mais, tem gente que bota menos, e aí veio aquilo que eu estava falando, o medo, né? Então, muita gente hoje em dia, como eu disse, tem medo do preenchimento. E aí entra o fio, né? Quais são os tipos de fios? Então, temos os fios mais robustos, com rosto mais pesado, e temos os fios de PDO, que eu gosto muito, e temos aqui, que não é novo, o que eu falei recentemente no Instagram, que é o lifting temporal, que eu não vou
falar daqui a pouco. Tá. Então, falando ainda do fio de PDO, que é o fio coreano, Sim. Nós temos vários tipos de fios, né? Porque é interessante o paciente saber, porque assim, a minha amiga botou um fio ali no doutor, é tanto, o paciente é muito assim, né? Aí, quanto é o fio aqui? Aí a gente quer morrer, né? Porque assim, só o fio você tá falando, e aí não dá, né? Então, mas às vezes o paciente é muito leigo, acha que só tem um tipo de fio, né? Então, temos os fios para estímulo de colágeno, temos os fios de tração, e dentro desse fio de tração temos diversos subtipos desse fio de tração. Então, a medicina não é uma receita de bolo, precisa de realmente, cada paciente não tem jeito de passar pela consulta, para saber qual é o tipo de fio. A gente bota, às vezes, no mesmo paciente, tipos diferentes de fios para fazer o que a gente quer no rosto da paciente. O que a gente quer? O processo de envelhecimento, ele traz o rosto para baixo e para frente, né? Porque vai ter uma absorção óssea, né? Então, quais são os 4 fatores mais importantes? A absorção óssea, que começa desde os 25. A gente está começando a absorção óssea. Nossa, flacidez dos ligamentos, né? O que é o ligamento? O ligamento é como se fosse um elástico que sustenta o músculo, né? Então, se o seu ligamento, que é o que sustenta o músculo, ele está solto, aquilo vai cair. O músculo, a flacidez do músculo propriamente dita e a perda de colágeno. Então, a gente tem que agir nesses 4 padrões. Por isso que não tem qual é o melhor tratamento para flacidez? Isso é loucura, não tem um tratamento para flacidez, já que temos vários componentes que afetam a flacidez. E aí é onde entram os fios. O fio entra naquela parte em que você já fez a moldura do rosto com os preenchimentos, sempre poucos, né? Para fazer a reposição do tecido ósseo, né? E depois, hoje em dia a gente já tem até, você sabe, acompanha muito rede social, produtos que têm cálcio, né? Que eles agem aí na mineralização óssea, e também produtos com ácido polilático, que tem um estudo bem interessante, que eles também retardam a absorção óssea, quando colocados numa concentração adequada no plano adequado. Mas voltando aos fios, e aí o fio entra para dar aquela esticadinha, tá? Então, o fio precisa de realmente ter um rosto adequado para o tipo de fio. Não é qualquer rosto que responde ao fio. Por exemplo, se for uma paciente que tem um rosto pesado, e aí a doutora, eu quero botar só um fio aqui porque eu quero fazer assim. O paciente acha que é muito simples. Não vai, porque aquilo pesa. Então, antes do fio, a gente tem que preparar. Faz ultrassom provocado para diminuir o tecido adiposo dessa região, que é aquela bola de bichar, né? Que aí a gente também contraindica a bichectomia. Hoje em dia a gente faz isso muito com tecnologia, e agora a gente conta com os evitais, que são as substâncias que a gente associa à tecnologia, para diminuir o peso da região, para o fio poder fazer essa elevação, tá? E aí a gente coloca o tecido no local que era para ele estar, e não está mais por causa da flacidez. E aí esse lifting temporal, que agora está sendo muito feito aqui no consultório, é um sucesso, o que é? Ele é uma técnica antiga, que a gente adaptou recentemente, né? E ele é um fio que a gente coloca por dentro do couro cabeludo, né? O acesso dele é todo nessa região onde está o SMAS, que é o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, que é o famoso músculo, né? Nessa região aqui. Por quê? Porque se descobriu, e em virtude até da bichectomia, que as pessoas que faziam bichectomia aqui, essa lateral do rosto caía. Por quê? Porque essa gordura aqui era importante para o suporte da lateral do rosto. Então, quando você vai ver uma paciente que tira muito tecido adiposo do rosto, ela aumenta a flacidez, tá? Tanto por ação local da perda de gordura local, que dá aquelas ruguinhas que a gente chama de sanfona, quanto por perda de suporte lateral. Daí, um anatomista americano muito famoso, Sebastian Cotofano, ele falou assim, olha, se a gordura daqui afeta aqui, se eu trabalhar aqui, será que eu vou levar do rosto? Olha que interessante como as coisas na medicina são descobertas. Então, ele começou a abordar essa região lateral do rosto, tá? Tanto com preenchimentos nessa região, tanto com os fios, que já era uma técnica que já tinha sido esquecida, tá? Então, o lift temporal, o que é? É um fio, tá? Que a gente coloca nessa região, num formato específico,
tá? É bem complexo, porque essa região é uma região que passa uma inervação mais robusta, passa as artérias, muitas artérias ramificam para essa região, então não é um fio que vai ficar popular, não, ele precisa de muita precisão na hora de realizar. Mas é uma técnica que a gente faz essa puxada do músculo. Então você imagina esse músculo que sustenta toda a lateral do rosto sendo puxado e tracionado e amarrado essa região que puxa. Então, exatamente esse fio a gente pode fazer numa paciente que já está com uma flacidez mais grave. Por quê? Porque ele age em todas as camadas da pele. Mas sempre, o que eu quero falar por aqui é que não tem milagre, tá? Sempre até esse fio que é o limite temporal, que ele é como se fosse a plástica do século XXI, a gente associa com o estimulador de colágeno. Sim. A gente tem que trabalhar também essa região medial do rosto e essa região do pescoço. Então, os fios agora deram um grande pulo. Por quê? Porque o fio não te dá volume, né? Então, ele sai do mindset, para ficar nova tem que botar esse grande bolo no rosto. Não, você vai trazer o rosto contra o processo do envelhecimento, que é para trás e para cima. Então, você vai fazer assim com o rosto e depois você trabalha o que precisa. Muito interessante, e a gente está tendo uma procura muito grande, porque realmente pega as pacientes, tanto que já fizeram preenchimento e não querem fazer mais, quanto aquelas que têm medo do preenchimento. Olha, eu quero dizer que é a primeira vez que eu entrevisto uma dermatologista com uma outra especialista ao lado, com um tema tão instigante que é essa medicina integrativa para ter uma amplitude que aparece, vamos dizer, que ela floresce através da beleza, mas que a gente percebe que tem muito, muito mais além por trás. Eu queria saber da doutora Flávia, esse diagnóstico dos hormônios, a gente ouve falar muito do exame hormonal de urina seca, esse diagnóstico de forma mais precisa, essas técnicas têm avançado mais rápido, têm facilitado muito para a saúde da mulher, para uma forma de beleza integrada, como a doutora Andréa tem defendido tanto? Assim, a gente vê que hoje em dia ainda tem muito estigma quanto à reprodução hormonal. Sim. Muitas pessoas vão usar hormônio por ter câncer, ou ter algum problema hormonal na mão. Isso hoje em dia não é mais verdade. Tanto pelo avanço da medicina na parte de medicações, de hormônios que a gente usa, que antigamente era usado hormônio de urina de animais. Então, assim, hoje em dia a gente está em outro patamar. Quanto à parte de diagnóstico hormonal. Assim, diagnosticar a menopausa é muito fácil. Menopausa é um ano, o diagnóstico vem um ano depois que a mulher para de menstruar. Isso é muito fácil, um diagnóstico clínico. O problema é eu saber o quanto eu vou entrar de hormônio para cada mulher. E para isso, aqui na clínica, a gente usa esse teste de urina seca, que ele vai me dizer não só os níveis hormonais, como também para onde vão esses hormônios. Por exemplo, o hormônio que eu falo o estrogênio. O estrogênio tem 3 vias hormonais. Em todas as mulheres existem essas 3 vias. E uma delas, por exemplo, é a via que pode causar lesão no DNA e vir a causar um câncer de mama. Todas nós, mulheres, não esquecem que a gente tem formas de descobrir se o hormônio daquela mulher está indo muito para aquela via e através de tratamento, de traceiro, de suplementação, com alguma medicação injetável, a gente conseguir desviar essa via. Tira essa medicação dessa via, deixando uma mulher mais saudável e garantindo que a reposição hormonal dela vai ser feita de forma realmente segura. Do mesmo jeito que a gente vê esses exageros com pele, eu acho que uma coisa vai lá para lá. A gente via isso na pele, vê isso na medicina dessa parte hormonal também. Então, a gente tem métodos hoje em dia de trabalhar de formas muito seguras, muito eficazes e devolvendo uma qualidade de vida que a mulher deixa de ter na menopausa. Porque a gente sabe que a mulher ela vai viver em média ali 40 anos na menopausa. Será possível que ela precisa viver esses 40 anos sem conseguir fazer atividade física, sem ter relação sexual, sem ter disposição, com o cabelo caindo? Isso não é mais necessário hoje em dia.